Bem-vindos ao nosso podcast Morreram Todos, em que falamos sobre casos criminais. Criamos o pod porque gostamos muito do assunto e achamos importante, né, partilhar as histórias dessas pessoas. Eu sou a Sofia E eu sou a Savana. e hoje viemos trazer o caso da Leslie Palacio em Las Vegas. Leslie Palacio é uma rapariga de 22 anos que vive com os pais e as 4 irmãs. Ela vive em Las Vegas, para dar contexto. Então, um dia, agosto 28 de 2020, ela decide que quer sair porque ela passa muito tempo em casa, ela não é muito de sair. É tipo a Rapunzel. Sim. Não, mas ela não é coisa. Ela é que gosta muito de ficar com a família e tal. Ui, e pronto. E é sempre super bem comportada e isso tudo. Mas ela decide, vou sair e pronto, tem 22 anos, pode fazer o que quiser, né? A mãe dela diz, mas está muito tarde e tal. Mas ela vai na mesma. Então, perto da meia-noite, ela decide sair com um amigo chamado Eric, ok? Aí é bem. E há Eric e Barra. Ok, então, ela fala com a irmã mais velha dela, a Corelli. Porquê? Para poderem, falar uma com a outra enquanto ela está fora, sabe? Só para ela estar, segura, sabes? Para eles saberem onde é que ela está. Yeah. Isso é esperto, não é? Isso é incrível. Isso é mesmo. Juro. Imagina, és raptado e Yeah. seria bem nice. É muito... Tens sempre um back-off. Exatamente. É muito mais inteligente ter alguém. Então isso foi uma boa escolha. Então, enquanto ela está fora, enquanto ela vai para os diferentes bares e tal, né? Ela fala com a irmã, vai dando updates e tal, até que às 4h40 da manhã, agora já é 29 de agosto, né? Porque pronto, saíram a dia 28, já quase meia-noite, ela manda uma mensagem para a irmã a dizer: tenho de te contar uma coisa, I have to tell you something, mas nunca mais responde a mensagens nem a telefonemas. Caraças, eu ia ficar a morrer de curiosa. Exatamente. E a irmã está deve ter acabado a bateria no telefone, qualquer coisa assim, porque isso é normal, né? Mesmo? Está bêbada, está fora, já estão lá horas, faz sentido. Então, ela vai dormir e pensa que está tudo bem. Amanhã seguinte, a Corelli acorda com a mãe a perguntá-la onde é que está a irmã, onde é que está a Leslie. Sim. Exato. E ela diz, não sei. Ela saiu, a mãe, para explicar, a mãe não sabia que ela tinha sido, porque a mãe disse, não é melhor não ir, mas pronto. Ela foi na mesma, mas ela sabia a irmã. Ela tem 22 anos, quer dizer... Exatamente. Quer dizer, isso é very, Big Mama atrás dela. Sim, exato. Então, depois a Corelli diz, ela saiu e tal, deve estar talvez na casa do Eric. Para dar, também para explicar também. Pois, porque toda a gente que agora está a ouvir a história vai perceber que está na casa do Eric, não é? Exatamente. Faz sentido. Porque, sais com ele, voltas para a casa dele. Exato. E o pior é que eles já se conhecem, a família dela já conhece a família do Eric há anos, já conhecem há muito tempo, desde pequenos, né? Iam à mesma igreja. Então eles são amigos desde que nasceram, praticamente. Quase. Eles conhecem super bem. E por cima, eles são vizinhos, então isso claro... está crazy! Exato. Então faz bué sentido que ela foi... para a casa dele. Exatamente. Então, a mãe decide ir com a Corelli. Antes de irem ver à casa, eles ligam para a irmã do Eric, mas ela não entende, então eles decidem às 10 da manhã, 29 de agosto, ir para a casa do Eric, bater à porta, ver se podem falar. Estava lá. Exato. Sim, mas às 10 ninguém atendeu à porta, então eles foram-se embora, né? E voltaram depois às 11 da manhã. Pois, que eu também não ia abrir a porta de ninguém às 10 da manhã, que às 10 da manhã estou a dormir. Exatamente. Mesmo, quer dizer, eu compreendo, está a dormir, festa, normal. Né? Saíram, apanharam a bebedeira, claro que eu também ia estar a dormir. Exato, eu só ia acordar na manhã seguinte. Juro. Enfim, eles às 11 voltam de novo e a mãe da Leslie e a irmã, né? Eles veem que a mãe do Eric e as irmãs e tal estão a arrumar bués a casa. Estão a carregar sofás e coisas lá de dentro e ninguém sabe. Estão-se a mudar, é? Parece, né? Então, a mãe vai para falar com a mãe do Eric e ela diz: o Eric está onde? E a mãe, mas eu vi com ela.
Como assim? E aí ela diz, tu não tens de saber onde é que está o meu filho, nananana. Mas foi só uma pergunta para saber onde Exato, tipo, suspeito, né? Very suspicious. Ai, suspicious! Exato. Então, ela diz, não sei onde é que está a minha filha, obviamente que eu quero saber. Então a mãe diz, não sei onde é que ele está e nananana. Então, eles decidem, tipo, não vale a pena perguntar a essa mulher, ela não vai nos ajudar com nada, não presta. Então eles decidem... Mesmo, quer dizer, tu perguntas onde é que está o teu filho que eu quero falar com ele e Né? depois ela diz, não tens que saber onde é que está o meu filho. Né? Claro que tens que Isso saber. é rude, meu. Tipo, é Mesmo. falta de educação. Exato. Conhecem-se desde pequenos. Exato. E depois, eu imagino, as vezes que eles entraram na casa deles para tipo falar, tomar um chazinho, agora que ela quer saber do filho dela, ela diz, tu não tens que saber de nada. Nem essa boeda, tipo... Não, Mesmo? eu não deixava. Eu também não deixava, quer dizer. Juro-te. Eu ia lá barraco na hora. Exato. Enfim, eles disseram, vamos tentar procurá-la, tipo, ligam para hospitais, no caso dela ter apanhado bebedeira algo ter acontecido, mas não sabem de nada. Sabes aquela aplicação Find My iPhone, né? Yes. Yeah. Eles tentam ver aí, mas tipo... Não dá nada. Não dá nada. Então, Pois, porque ela também podia ter acabado com a bateria. exatamente. Então, esse dia, eles decidem, tipo, reportar à polícia, tipo... acho que a minha filha desapareceu, missing case, né? Mas tipo, não é passado X tempo. Exatamente. Então a polícia diz-lhes, esperem, talvez ela volta e depois, se não, dizem alguma coisa amanhã. Exato. Então eles esperem, tipo, com aquela esperança de, talvez ela volta para casa. Mas chega amanhã, dia 30, e não está em casa. Então ela saiu dia 28, Sim. não volta ao dia 29. Exatamente. E dia 30 reportaram. Não, eles reportaram dia 29, mas... Não, mas diz- tipo, Exatamente. a polícia diz- oficialmente, missing dia 30. Sim, exatamente. Dia 30 é que a polícia fica, ok, essa galha Desapareceu-se. Desapareceu-se. Foi pela curva errada. Yeah. Então, a polícia pensa que talvez a Leslie e o Eric talvez fugiram juntos, mas a cena é que Leslie e Eric não namoravam, eram só amigos. Tipo, as irmãs pensavam que o Eric talvez tinha qualquer coisa pela Leslie, tipo, não estava, sabes? Tipo crush. Exatamente. Mas a Leslie nunca, tipo, retribuiu isso, ela nunca gostou dele. Então, para eles eram sempre amigos. Isso está a ser crazy. Desculpa. Crazy, não. Não, é porque imagina, não tinham nada. Yeah. Não tinham nada. E ele tinha um mini tipo crush, estás a ver? Sim. Seria um bocadinho estranho. Alguma coisa está a acontecer suspeita. Está muito suspeito. Exato. Muito suspeito, não. Mas pronto, os pais dizem, não, ela não faria uma coisa dessas, porque ela é super bem, uma boa pessoa, ela fala sempre com os pais, eles têm uma boa relação. Então ela não desaparecia à toa de casa, tipo, Exato. e não dizer nada. Exatamente. Não faz sentido. Enfim, a polícia, naquele mesmo dia, dia 30, pedem os recordes do telefone, sabes? Sei. O histórico das chamadas, mensagens da Leslie e também a matrícula do carro do Eric. Certo. Também tentam procurar. Ok. O que é estranho é que dia 31 de agosto, a mãe do Eric reporta o Eric e o pai dele, o José, como perdidos. What? Então Exatamente. o pai e o filho estão desaparecidos. Exatamente. Wild. Então agora eu estou até mais suspeita na mãe, quer dizer, ela não Exato. quis falar E- nada igual- sobre o filho e agora é que o filho e o marido dela estão desaparecidos. Eu É pensei estranho. igualzinho. Está mesmo estranho. Sabe? Pois é. Então, a mãe diz à polícia que dia 29 de agosto, né, depois de eles saírem, cerca das 8 às 9 horas da manhã, o Eric chega a casa e ele está nervoso, está incomodado com alguma coisa. E a mãe não sabe o porquê, ele não diz. E depois, mais para a tarde, ele não aguenta tanto, stress e nervosismo. Yes. Então, ele decide que vai sair de casa e o pai dele vai com ele e nunca mais a mãe os viu, certo? Então, Essa história está muito polícia- mal contada. a polícia agora está
talvez os três podem estar em perigo, isso é muito mal, né? Ficam tipo, talvez aconteceu alguma coisa, e o pai precisava de ajudar, então foram juntos. Então, Pois, porque é estranho, tipo, os três já estarem desaparecidos logo depois de uma festa em que a Leslie Exatamente. desapareceu e depois logo esses dois que têm relação, tipo, de amizade Sim, e também sim. de família, são amigos. sim, Faz mas muito sentido. pensaram que em vez de tipo, eles terem feito alguma coisa, talvez tipo, eles estão todos em perigo. Qualquer coisa aconteceu com o Eric e a Leslie e depois o pai ficou envolvido, pronto, ninguém sabe. Então a polícia lança tipo uma foto e descrição a público deles todos, né? E conseguiram encontrar a data tipo do que é que aconteceu no dia que eles saíram. Certo, Então, primeiro- tipo vídeos. Sim, com tipo as câmaras dos casinos e dos Pois, bares. porque pronto. bué, tipo, na América, lá eles têm bué câmaras espalhadas por Exatamente. todo o lado. Pois tipo, é. os postes de eletricidade, tudo Sim, canto. sim. Bem interessante, tipo, imagina, em Portugal não há nada. Depois, Portugal aqui É pobre. Não somos riquinhos como os americanos. Exato, nós temos as velhinhas nas janelas. Depois estão na CCTV. Enfim, eles começam no casino e cerca das 1h50 da manhã, dia 29, né? Eles saem do cassino no carro do Eric. Que, só para explicar, o carro do Eric é um Ford F-150, que é branco. Ui, Aquilo é tipo- até a matrícula, já sabes. Não, isso não é matrícula. Ah, ok. Mas pronto. Então, eles estão a, tipo, tracking para ver o Ah, carro, sim, onde pesquisar é que vai. onde é que está. Sim. Então, eles às 2h15 para aí chegam a outro bar e saem do mesmo bar às 4h30. E depois, eles não sabem exatamente a que horas é que chegam ao último bar, mas por volta das 5h50 da manhã eles saem. Então, a polícia pensa, talvez devem ter ido voltar para a casa do Eric. Porquê? Porque a casa do Eric era tipo 15 minutos dali. Era perto. Então, eles tentam procurar, tipo, na rua onde ele vive, nas outras casas lá, quem tem câmaras que por acaso podem estar a apontar para a casa do Eric. Exato, mas tipo, é um bocadinho estranho porque eles não deviam estar a pesquisar onde é que está o carro. Tipo, Sim. nesse momento. Sim, mas precisam de saber, tipo, a história. O antes- caminho todo, ok. Sim. Exatamente. Então, eles vão para o neighborhood, né? Como é que é? A vizinhança. Exato. E perguntam para ver quem tem as câmaras que apontam. E, por sorte, né? Encontram uma que aponta especificamente para a casa dos Ibarra. Eia, bem! Pois é. Ui! Uhum. Isto está a Então. ficar muito bom. Pois. Então, eles começam a analisar, tipo, o que é que eles veem. Então, vou-te explicar, tipo, frisco cronológico. Eu quero que expliques cada detalhe. Então, eles chegam à casa, eles veem a carrinha, né? A chegar à casa cerca das 6, que alinha perfeitamente, né? Com o tempo. Porque Exato, se, com eles a hora saíram que às eles- 5 e tal. Exato. Pronto. Então, o Eric sai do carro e tem de ajudar um bocadinho a Leslie porque ela está super bêbada. Então, ajuda um bocadinho a sair do carro e eles entram Exato, juntos sim. dentro de casa. Do Eric. Exatamente. Ok. Então, o que é estranho é que meia hora depois, então por volta das 6h35, para aí, né? Sim, da madrugada. Sim, da manhã. Eric e o pai, e isso vai ser a coisa mais tipo, suspeita que eu vou-te contar sobre o caso. Eric e o pai saem juntos de casa com qualquer coisa que ninguém sabe o que é, mas parece mais ou menos ser o formato de um corpo que está enrolado nas tipo as mantas de uma cama. Sim. E não dá para ver se é mesmo uma pessoa ou não, mas juntos eles carregam e metem dentro do carro e o Eric baza, ele vai-se embora. Já pensaste que é por isso que eles estavam-se a mudar? Exatamente! Exato! Não há provas! Sim, e depois disso o pai do Eric ainda está lá e com uma mangueira, né? Ele limpa aquela parte da frente da casa onde estava estacionado. Mas ele não faz sentido, tipo, porquê é que estás a limpar Exato. às 6 e tal da manhã? Exato. Tipo, sem Muito necessidade. suspeito! Pode haver lá alguma coisa! Exactly. Então, a polícia acha isso suspeito. Então, eles decidem que isto aqui não é normal. Então, eles decidem ver a casa dos Ibarras, porque com estes vídeos, né, eles já têm Exato. uma razão para ir
Sim, lá também dentro. porque é muito suspeito aquilo estar a acontecer. Exatamente, obviamente, isso faz sentido. Então eles vão lá e é muito estranho. Eles já parece que foi tudo limpado e chegam ao quarto do Eric, ok? E já não tem mantas na cama, não tem almofadas, não tem nada. Mas sabes o que é que eles encontram? O quê? Tipo, uma gotinha de sangue. Oh meu Deus! Yeah. Uma gota, imagina a sorte. Para aí, tipo, uma ou duas, mas é muito pouco. É, né? Para encontrar alguém, tipo, tinhas que ver Sim, bué. sim. Então, a polícia agora já não é um caso normal, né? Eles decidem, vão dar este caso aos detetives de homicídio de Las Vegas. Sim. E que o pai do Eric e o Eric... Eram os principais suspeitos. Sim, e eram, agora, porque não estavam aqui, eram fugitivos, né? Porque agora compreende-se porque é que eles já não estavam, tipo, lá. Porque eles é que pegaram nos corpos. Por isso que a mãe também não queria dizer onde é que eles estavam. Tipo, Pois. o filho. Yeah. Eu tenho, tipo, alguma suspeita que a mãe sabia o que é que aconteceu, mas pronto. Também Até acho. agora ainda não sabemos, né? Então, a polícia, sabes, aqueles, tipo, eles metem a matrícula do carro e aquilo analisa para ver onde é que foi encontrado. Sim. Pronto, eles fazem isso. E isso é bué da sorte, né? Mas eles encontram numa bomba de gasolina, tipo, já um bocadinho longe de lá, para aí 40 milhas a norte de Las Vegas. Sim. Eles encontram evidências do carro, tipo, a matrícula, né? Sim. E vêm, depois vai-se embora e depois, 20 minutos depois, eles vêm de novo nas filmagens, Certo. mas nas rodas do carro. Agora tem terra. Então, o que é que isso significa? Que a Que andaram no mato. Sim, saiu da estrada. Exato. Né? Pronto. Que não faz sentido, tipo, no meio do caminho ter Isso- terra. Né? Então, eles agora com a base, tipo, se foi 20 minutos, ele deve ter ido a algo próximo. Porque, Exato. tipo, para aí menos de 10 minutos. Porque também tem que contar com o facto de ter de tirar o corpo do carro, enterrar, esconder. exato. Sim. E o mais engraçado é que eu estou a imaginar, tipo, os polícias todos ali da Força Especial com um quadrinho com o fio Sim, vermelho. com o cronómetro, já a ver quanto tempo é que demora. Sim, e depois ali com o fiozinho vermelho a interligar os pontos todos. Sim, juro, tipo os filmes, né? Eles ali já com aquela fita Yeah. amarela e preta já no bolso preparados. Yeah, Tipo, isto é yeah. uma cena de crime. Então eles conseguem estabelecer, sabes, tipo um limite, tipo, Exato. não pode ter sido mais Porque longe se do tu que isso. tocar, se te entrares, tu podes interferir com o caso. Porque Sim, é sim, aquilo sim, que sim, interfere sim. com as coisas. Mas eles fazem um limite mais tipo, vamos procurar entre esta parte porque é impossível ter sido mais longe, né? Então Exato. isso facilita tipo muito o que eles estão a fazer. Mesmo. Setembro, dia 9, né? Eles finalmente encontram o corpo da Leslie. Onde é que encontram? Escondido dentro de um arbusto. Ora, Essa gente também é pouco criativa, quer dizer, tirar para um arbusto. Eles podiam ter Sim. enterrado. sim. Era mais fácil, desculpa. Pois, bem, mais fácil não, porque o tempo que demora para Sim, enterrar um mas corpo... tipo, à noite, Sim, eles sim, tinham, sim. tipo, podiam ter sido mais inteligentes. Exato, Quer exato. dizer, a tirar para um arbusto também eu, né? Yeah. Enfim, o problema com isso era que depois de tipo 2 semanas para aí, e no sol, e lá fora em setembro, o corpo já estava num estado avançado de composição. Exato. Então não tiveram, sabes, as análises e tal. Exato. Não ajudou muito em descobrir causa de morte. Mas o que eles repararam foi que as calças que eles viram ela a vestir tipo, nas filmagens e tal, ela não tinha calças e a roupa interior dela estava meio mal posta. Sim. Então tipo, parece que alguém tirou e meteu de volta, mas tipo, não como deve ser. Tipo, as pernas estavam nos buracos errados todos das cuecas dela. Tipo, isso não foi nada bem feito. Mas isso é bué triste. Exato. Eles conseguem concluir que tem muita chance dela ter sofrido de alguma maneira sexualmente, tipo, talvez foi agredida sim. ou violada, que é bué triste. É mesmo. E é simplesmente bué cruel, não é? É sempre cruel estes casos criminais, Sim. mas tipo, o interessante disto é saber o processo tipo, da mente, do que é que Sim, do porquê. juro. Tipo, como é que uma pessoa consegue fazer isso e porquê? Exato. Porque a gente ainda não sabemos o porquê. Exato, a razão é sempre o Exatamente. porquê, porque é que tu fizeste isto. Sim, Não sabemos. Sim. E eu acho que talvez foi porque ele gostava, mas ninguém sabe. Exato. Ninguém sabe. Não faz sentido. Só porque o teu crush não gosta de ti, quer dizer, isto, Né? isto já é uma coisa de adolescentes, não Pois, é tipo... isso não é, não é motivo. Eles são adultos. Exato, são isso não é adultos. motivo de matar Exatamente. alguém. Pronto. Então, a polícia descobre depois que
o Eric e o José foram primeiro ficar com alguns familiares em Califórnia, depois de esconderem o corpo, e depois foram esconder-se alguns no México, que é outro país, porque eles estavam na América. Tem outras regras, outro país, é muito mais complicado para os polícias conseguirem encontrar. Mesmo. Então, enquanto tentam encontrar o Eric e o José, né? Bem, já agora, só para esclarecer, eu não sei se é suposto dizer José ou José ou sei lá. Eu não sei como é que se pronuncia o nome. Para nós é José. Para nós é José, então vai ser José. Também ele não merece que a gente descobrir. Exato, ele não merece que nós digamos bem o nome dele. Exatamente. Pois, vá, continua. Então, conseguem os recordes do telefone do Eric e isto é tipo uma das coisas tipo mais tipo, o quê? Então, descobrem que no dia 29, quando o Eric supostamente matou-a, ou aquela foi encontrada morta, né? Às 8 da manhã, para aí, não é específico, né? Mas ele liga para alguém. Exato. Então os polícias, o que é que eles fazem? Obviamente eles vão querer falar com alguém, né? Para saberem a quem falaram e tal. Então, eles vão encontrar este dito amigo com quem ele foi falar. Eles descobrem que, nesse dia, supostamente o Eric ligou e o amigo diz que o Eric estava super nervoso, frântico, tipo, histérico, sabes? E ele diz que ele precisa muito de um favor. Sabes quando tipo, tu dizes, agora estás-me a dever, e depois eles tentam te pedir um favor, né? Sim. Pronto, é isso, né? Ele está tipo, eu preciso agora que tu me faças um favor e sabes aquele favor que estavas-me a dever. E o amigo pronto, diz, é esse favor que vais-me fazer agora. Exatamente. E o amigo diz, ok, o que é que se passa? Ele diz, eu preciso que tu me trazes tipo gasolina para o carro. Ele diz, mas porquê é que não vais tipo uma bomba de gasolina? Exato. Não faz sentido. Ele diz, mas porquê é que... E o Eric não quer responder. Ele diz, não. Eu não tenho que te dar motivos. Tu só fazes o que eu te Mas digo. o amigo está tipo, nice. That's us. Não confia, Então, o amigo... Esse amigo já devia ter reportado a apoio. Juro. E decidiu ficar calado. E tu vais ouvir agora, vais ficar tipo, este amigo, não. Porquê? Porque o amigo finalmente diz, depois de várias tentativas, ele diz, tens de me contar. E ele diz, e o Eric responde, porque eu não quero ser apanhado nas câmaras. Wild. Exato, né? Tipo, não. Que Primeiro, suspeito. Excuse me, what? Não quero ser apanhado nas câmaras. Este amigo devia ter reportado logo. Sabes o que é o mais incrível? O quê? É que o Eric depois disse, matei uma gaja. Matou com toda a sinceridade. Ele disse isso ao amigo. E o amigo não fez nada. Ele ajudou. Não. O amigo disse que não ajudava e ele disse, porquê é que tu me ligaste? És mesmo burro. E ele disse, porque eu estou a usar daqueles telefones, tipo, sabes que não dá para traquear. Os Nokias. Tracking. Sim, os Nokias pedra dos nossos pais. Os flip phones, né? Sabes, uma dessas. É os Nokias dos nossos pais quando eram mais novos. Enfim, em inglês aquilo chama-se burner phone. Eu não consegui encontrar uma tradução de lado nenhum. Pronto, mas tipo, são os telemóveis que não dá para encontrar tipo localização. Tipo, os nossos de agora dá muito facilmente. Enquanto os mais antigos telemóveis, primeiros telemóveis, não dá para localizar em lado nenhum. Agradeço pela tua explicação. Explicaste muito melhor do que eu. Agradeço! Então, o amigo está tipo, não, isso foi uma péssima escolha, eu vou contar. Exato. E ele desliga e não ajuda. Mas o amigo não contou a ninguém. Só até o polícia for lá perguntá-lo é que eles descobriram. Exato, porque ele podia tipo, ter sido logo... Podia ter logo e ter com a casa dos pais e dizer, olha, o Eric matou a tua filha. Mas ele não diz nada, né? E guarda para si próprio. Talvez, mas também dá para compreender um bocadinho. Porque e se eles tipo, sim, é assustador, mas e se eles tentarem dizer que ele também é culpado? Exato, e também podia tipo... estar envolvido, já que ele ligou-lhe. Sim. Então ele não queria estar envolvido, mas não foi, né? E o polícia diz, ok, não sei, mas pronto. Agora, já passou um tempo, 5 meses depois, em janeiro, dia 19 de 2021, o José, o pai do Eric, entrega-se. A sério? Sim! Como é? Então, tipo, Jesus veio ter com ele dizer assim, consciência, usa a tua consciência. Exato, tipo, pensaste o que tu fizeste? Viste o que tu fizeste? Juro-te. Enfim, ele entrega-se. E não entrega o filho também? Tipo, de presente? Não, o filho não. Ninguém sabia onde estava o filho. Tipo combo. Nem não trouxe combo, não trouxe tipo tag team. Como família. Sabes aqueles polícias que ficam nas
borders, aqueles que ficam, sabes, nos países, Sim. nas divisões, pronto. Ele vai a eles e depois ele é entregado à polícia que está a resolver o caso, pronto. Então, quando eles estão a falar com ele, sabes quando eeles se sentam com um criminoso e ficam a falar e dizem, tipo, agora tens de me dizer o que é que tu fizeste. Tipo no Brooklyn Nine-Nine. Juro, eu amo Brooklyn Nine-Nine. Também Mas pronto, então, pronto, é uma situação dessa, né? E primeiro, antes da polícia, a polícia não quer contar o que é que eles sabem sobre o caso. Não dizem que eles têm os vídeos, não dizem nada, não têm filmagens, pronto. Então o José não sabe. Então ele vai lá contar uma história que não tem nada a ver, tipo, a gente não fizemos nada de mal. E depois, sabes o que a polícia faz? Tens a certeza? E ele, sim, a gente não... A polícia pega nos vídeos e mostra-lhes, nós temos um vídeo de ti e o teu filho a arrastarem um corpo, ok? Exato. Nós temos e depois a provas. limpar. Sim, nós temos provas. Então aí, o José... José... Ponto, tipo, red flag. Sim. Matar a pessoa. Green Red flag. Limpar o caminho. Não, mas a polícia está tipo, apanhado, nós temos aqui. Então ele fica, oh my god. Apanharam. Fica nervoso. Apanharam. Então ele foi dizer que, então ele tenta explicar mais ou menos o que aconteceu. Diz que quando chegou o Eric com o corpo, ele viu o Eric arrastar o corpo, né? Sim. E a mãe do Eric e as irmãs ainda estavam a dormir. Então ele decidiu, é melhor tu levares daqui, eu vou contigo, antes da tua família acordar, não quero que ficamos aqui porque eu não quero que eles fiquem envolvidos e tal. Exato. Mas o mais estranho até agora para mim foi tipo a reação da mãe Exato. quando aquilo aconteceu. Como é que ela não sabe? Como é que ela não sabe? Porque foi muito suspeito. Suspeita a reação dela. É a reação. Sim. Então, o pai do Eric diz que eles meteram o corpo dentro do carro e depois ele lembra-se, eu lembro-me que eles estavam a reclamar comigo, aí devia, por acaso, limpar aqui fora. Ele diz, não foi para cobrir evidência, não foi para limpar, foi só porque ele lembrou-se que há um tempinho atrás eles disseram que tinha de fazer. Tipo, tu vês o teu filho a arrastar um corpo e tu decides, pera, antes de eu ir contigo, eu tenho de limpar isto aqui. Mano, que desculpa mais farrapada. Exatamente, grande desculpa. Não, é tipo a desculpa, tipo, o meu cão comeu os TPCs. Sim, tipo, deves pensar que somos todos burros, sabe? Exato, tipo, não somos estúpidos, não nascemos ontem. Nascemos em 2008, 2009. Yeah. E depois ele diz, foram com o Erika até a casa de uns familiares e depois vão para o México. Mas enquanto eles estão lá, o Erika está tipo, eu vou-me matar. O Eric está tipo com pensamentos de suicídio, está tipo super nervoso e tal. Então o pai diz, é melhor a gente irmos, tipo, eu levar o meu filho para longe para ele ficar melhor. Então eles decidiram ir para o México e depois eles separaram-se alguns no caminho. Ganda país, mas para o México. Bora para o México. Mas acho, eu não tenho a certeza, mas acho que eles devem ser talvez de lá, porque tipo, pensa no último nome dele e barras. Eu acho que devem ser latina. Exato. Devem ser de algures de tipo de um país em que fala espanhol ou português. Sim. Porque esse nome não é muito comum nos Estados Unidos. Quer dizer, se tiver família tipo latina. Yeah. E que ele pode ser americano. E também tem muito tanta pessoa latina na América que faz sentido. Exato. Enfim, eles vão para México e alguns no caminho eles separam-se e pronto, ele não vê o José já... Não, o José não vê o Eric já há bués. Que eu duvido, isso deve ser mentira, porque não. Ele também ter algum contacto naquele telemóvel. Casualmente separaram-se e não sei onde é que ele está, eu só vi. Quer dizer, eu quis saber do meu filho quando foi para levar a moça para o arbusto. Mas agora que foi para o México já não quer saber. Sim, já não quer saber. Tipo, nós não somos assim tão estúpidos. Mas exato, quer dizer, não somos a polícia por algum motivo. Não. Enfim, o pai do Eric, o José, em fevereiro de 2021, vai preso. Agora, adivinha quanto tempo é que ele vai preso? 5 anos. 2 anos. What? E ele é cúmplice. Sim. Ele é cúmplice. Sim. What? Não faz sentido. Devia ter mínimo 10 anos. Sim. E sabes o bail lá, né? E como é que eles sabem que ele também não participou no assassinato? Exatamente, mas pronto. Eles não têm evidências que ele não matou e não colaborou tipo naquilo. Ele colaborou a esconder. Como é que eles não sabem que ele também não matou? E sabes o bail, sabes que tens de pagar para alguém sair da prisão. Foi 100 mil euros, mas ninguém pagou, né? 100 mil dólares. Não, acho que não vale a pena 2 anos para depois sair. Mas sabes o que é que o mais, tipo, eu fiquei incrédula, fica tipo, não é possível. Diz. Ele saiu da prisão, adivinha quanto tempo depois? 20 dias. 8 meses depois. Saiu da prisão livre. Mas não eram 2 anos? Exato, mas
sei lá, deve ter-se comportado bem na prisão, só pode, mas tipo, 8 meses depois, um cúmplice de um assassinato. Mesmo. E agora, e sabes a razão tipo, dele ter matado a moça? Tipo? Não! Ele diz que enquanto eles estavam juntos, ele perguntou ao filho e tal, e que o Eric disse que talvez beberam muito e que talvez foi overdose e tal, e que não queria por causa do Covid e... Isso não faz sentido. Não faz sentido. E se ela estava... Eu acho que ele matou porque ela não gosta dele. Também acho, mas se ela foi encontrada sem roupa, sem tipo as calças e tal, tipo, não foi tipo overdose, vou só esconder o corpo, não. Porque se fosse overdose, ou tipo, ela estava com doença, toda a roupa. Se foi uma doença sequer, eles teriam ido para a polícia ou ligado para os médicos, não ir esconder um corpo. Ainda iam para o mato. Exatamente. Juro-te, tipo, não é possível, deves pensar que somos todos burros. Mas mesmo. Agora, anos depois, julho, dia 30, 2000 e, adivinha? 21. 24. 24! O Eric O ano passado? Sim, foi o ano passado. O Eric foi encontrado. No México? Foi preso no México. Oh, Lógico. Oh my god. Agora, neste momento, desde aí até agora, as polícias, né, dos Estados Unidos da América ainda estão em conversas e tal com as autoridades mexicanas para poderem, tipo, trazê-lo de volta. Tipo, packing, tipo, encomenda. Tipo, táxi. Então, eles precisam de ganhar custodia, sabes? Sim, custódia. Isso, Eu sou disléxica, respeitinho. Tá bem. É muito bonito, Tudo bem. Enfim. Agora, o que é complicado é que, obviamente, há certas regras, né? Para eles poderem levar pessoas que se foram presas no México de volta para os Estados Unidos da América. Certo. Eles têm, as leis, tudo é diferente. Então, vou-te explicar. Eles, para o extraditar, que é tipo trazê-lo de volta, né? Os Estados Unidos da América têm de concordar que não vão ou dar pena de morte ou dar sentença, tipo, vida na prisão. Tipo, 100 anos de prisão. Sim, porque no México não podem. É só os Estados Unidos que eles têm essa, tipo... Sim. Vou ser sincera, eu acho que há casos que é necessário... Acho que as pessoas merecem. Há pessoas que merecem ter pessoas pena de morte, horríveis, ou tipo... Vida na prisão, tipo, para o resto da vida. Mas pronto. Eu não me lembro do nome, tipo... De ficar lá para sempre. Eu não lembro do nome, mas tipo... Life sentence. Mas em português? Eu não lembro em português. Sentença máxima, não sei. Não é isso. Não sei. Enfim. Não interessa. Não interessa. Infelizmente. Mas pronto, agora estamos até hoje, 2025, à espera que a família da Leslie Dia 12 de fevereiro de 2025. Estamos à espera. Estamos ainda à espera que a família da Leslie ganhe a justiça que eles merecem. Exato. Que, tadinhos. Imagina... Perderam a filha que tanto os amava. Sim. E cuidaram tanto. E por cima foi a pessoas que eles confiavam. Exato. Pessoas que eles conheciam. E vou ser honesta. Com eles. Exato. E vou ser honesta. Eu acho que a Leslie poderia ter sido um bocadinho mais responsável em ter avisado a mãe a dizer: não vou chegar cedo, mas tipo, normal, uma adulta de 22 anos, mas como ela mora com eles, eu acho que ela devia ter pelo menos dito: vou sair, porque ela tem esse direito, ela tem esse direito. Sim, mas eu diria que ela tem 22 anos e não podemos meter a culpa nela porque nunca... Tu quando tu sais... não estou a culpar. Sim. Não, eu sei que não estás, mas tipo, quando tu sais, tu não vais pensar: eu vou ser morta. Ela não tinha nem sequer ideia que algo mau ia acontecer. Exato, porque ela são amigos desde pequenos. Sim, ela tem completamente confiança. Eles conhecem a família já faz anos. Eles iam à igreja juntos e tal. Então ninguém sabia o porquê. Para dar contexto, só para que tu saibas, na maioria dos casos... vos dar contexto, para vos dar, né, para vocês também. Exato. Na maioria dos casos de homicídio, a pessoa que mata, né, o culpado, costuma sempre ser alguém que a gente conhecemos. Sim, eu acho que é por toda a gente nos livros ou filmes está sempre a suspeitar sim. E depois fica tipo: oh meu Deus, foi esta pessoa. Na verdade foi alguém que eu nunca pensaria que é alguém que eu conheço. O mordomo foi ele que matou. Não, mas neste caso eu acho que era um bocadinho óbvio que tinha sido o Eric. Quer dizer... Sabendo que estávamos a suspeitar muito da mãe, mas tipo... Ele desaparece ao mesmo tempo. E o pai também. Mas o pai também teve culpa. Que pai é este? Mas eu acho que é completamente injusto que o pai saiu livre da prisão depois de 8 meses. Exato. Ele devia ter a mesma pena que o filho dele ficava vida na prisão. Porque o que ele fez
Acho que foi, tipo, é bué mal, tipo, ajudar o teu filho depois de ver que ele matou alguém. Não é assim que tu educas um filho. Já agora, não façam isto em casa, por favor. Por favor, não façam isso em casa. Não influenciem nossa. Não, por favor. Não. Nós só estamos a contar a história. Kids, do not try this at home, ok? Isso é uma péssima... Mas pronto. E é isso, né? Obrigado. Foi o primeiro episódio do nosso podcast. Espero que gostaram. Estiveram aqui com a Savana E a Sofia. E obrigada e venham no próximo episódio.